Paz aos irmãos e todos aqueles que têm interesse do Evangelho de Cristo. Nós somos do canal Mostrando Verdade e estamos aqui, irmãos, para anunciar a verdade do Evangelho para que chegue até o teu coração. Uma das coisas que me deixam indignada é quando as lideranças pastorais, padres, bispos, papas, seja quem for, não faz uma dimensão das Escrituras e mostram o conteúdo verdadeiro de Cristo. Por exemplo, a Bíblia está dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. A Igreja de Cristo também está dividida em duas partes, em eras. A primeira está dividida na era dos apóstolos e época dos apóstolos e agora no tempo do fim. Quando você pergunta para alguma liderança religiosa e pergunta para algum pastor, para algum padre ou bispo, seja quem for, e diz a ele, vem cá, estamos no tempo do fim ou estamos ainda muito longe do final de todas as coisas? A primeira resposta deles, meus amados, é dizer para você, estamos no final de tudo, pois as profecias estão se cumprindo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, se estamos no tempo do fim, então não estamos na época dos apóstolos, porque na época dos apóstolos, nós temos uma dimensão muito grande. Por exemplo, na época dos apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 8, se cumpria na vida dos apóstolos. Lá diz, por exemplo, ide curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Foi uma missão que no título lá em cima está dizendo o seguinte, no título, a missão dos 12, porque eles foram enviados para a igreja do início. Eles vieram fazer a Bíblia Sagrada. Tanto que, quando você pega nas Escrituras e vê a primazia das Escrituras, você nota que a morte dos apóstolos foram mortes trágicas. Por exemplo, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, mas não queria morrer igual o mestre, preferiu ser colocado de cabeça para baixo. Estevão, apedrejado. E daí por diante, como Barnabé, que foi queimado. Eu queria trazer para você uma dimensão diferente e que você me acompanhasse até o final desse estudo, para que você entenda que está havendo engano, em que as lideranças religiosas apenas estão atrás de interesses materiais. Não é o nosso caso. Nosso objetivo é conduzir você para que você se salve, porque Jesus Cristo está voltando. Nesse canal, Mostrando a Verdade, nós queremos coisas genuínas, verdadeiras, com intenção reais, meus amados. E a dimensão é, estamos no tempo do fim? Sim, porque no tempo do fim, a primeira profecia de Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, começou a se cumprir nos teus dias. Veja o que diz lá. Se nós observarmos na leitura, diz que desceu o quarto anjo e o quarto cavaleiro, e ele se pôs sobre a terra. E ele veio tirar a paz da terra e veio fazer com que cada um se mate uns aos outros. A primeira profecia grandiosa do Apocalipse se cumpre nos nossos dias. Será que o anjo que desceu e tirou a paz da terra, será que tem um se matando contra os outros hoje nos dias atuais? Leia, por favor, a parte do Apocalipse. Nós também temos uma segunda profecia que você talvez nem percebeu, mas que já se cumpriu também nos nossos dias, também na nossa época. É Apocalipse 16, 12. Quando você lê aquele versículo, você vê que realmente nós chegamos na igreja do fim. E na igreja do fim tem uma coisa que me chama a atenção, porque lá diz que o rio Eufrates teria que se secar. Eu sou uma pessoa que venho acompanhando essa profecia há muito tempo. Eu venho há muito tempo buscando a dimensão dessa profecia. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que você vê que o rio Eufrates era um rio gigante, era um rio forte, era um rio poderoso, onde as embarcações passavam, onde Israel bebia água dele, potável. Mas Deus tinha um propósito, Deus já tinha um propósito para o fim dos tempos. E uma das promessas do fim do tempo é que esse rio iria secar. E se você pegar na internet ou nos telejornais, você vai verificar o seguinte, que o rio Eufrates secou totalmente. No versículo diz por que ele teria que secar. É para que os reis do norte,
que vão vir contra Israel no dia do juízo, no dia do Armagedon, pudesse passar em terra seca e não fosse atrapalhado pelo rio. Deus teve um propósito, um anjo desceu lá, e com certeza esse anjo que desceu lá foi poderoso para secar o rio Eufrates e cumprir outra profecia dos nossos dias. Nós também, amados, temos uma outra coisa muito grande. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz que as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você quer melhor cumprimento dessa grande revelação dada ao apóstolo Paulo para os nossos dias, no tempo do fim? Repare que são doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio, querido? A doutrina de demônio é para te desviar de você obedecer 5,39 de João. Lá em 5,39 de João diz para você examinar as escrituras. Examinar, amados irmãos, não é simplesmente você, como por exemplo, chegar no médico, o médico olha para você, você morrendo de dor, e ele só olha e descreve um remédio. Você não vai aceitar isso. Você tem que ir na profundidade. Você tem que examinar com profundidade. Ele tem que fazer um exame com raio-x. Assim é nas escrituras. Examinar com raio-x, com profundidade, indo no fundo das Sagradas Escrituras e explorar o cérebro do Senhor. E ali você vai entender a verdade do Evangelho. Então, um dos pontos que eu quero te relatar seria esse. Em Timóteo, ao qual eu receitei aqui para vocês, ele traz que serão doutrinas de demônio. E doutrinas de demônio é aquela que te tira do foco. Por exemplo, para mim, uma grande doutrina de demônio é esse pastor Bilirim, que sai por aí fazendo as pessoas cair. E por que ele faz isso? Porque ele não quer mais o foco de doutrinar a igreja. Porque Cristo nos ensinou, por exemplo, que nós temos que doutrinar os irmãos, doutrinar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Você está dizendo a verdade, irmão Amaury? Sim. Lá em 1 Timóteo 4,16, por exemplo, você vê que o apóstolo Paulo escreve para um dos seus irmãos que leva o evangelho, que é o Timóteo, e diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. A doutrina é que salva. Não é pegar, jogar um paletó na pessoa e a pessoa cair. Por qual motivo? Por quê? O que isso tem a ver? Que motivo é esse de rodar, 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 1 hora, meia hora, 40 minutos? E quando acaba, o que trouxe de edificação? O que trouxe para libertar a pessoa do adultério, da prostituição, da orgia, da depravação? O que trouxe de mecanismo espiritual para um crescimento daquela vida, amados? Queridos, as profecias estão se cumprindo nos nossos dias. Você vê que o Senhor já secou o rio Eufrates. Você vê que a paz da terra foi tirada. Você vê que as doutrinas de demônios já entraram para cegar a mente de muitos. Mas o pior não para por aí. Jesus fala em 24:7 de Mateus. Ele fala claramente que haverá na próxima volta dele pestes. Queridos, nós estamos lotados de pestes, lotados de doenças incuráveis. Todo dia milhares de pessoas morrem de câncer. Todos os dias milhares de pessoas morrem de doenças incuráveis. Nós temos doença com força, porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. Chegamos numa época em que o Senhor preste a voltar não só a peste, como doenças em cima de doenças, como terremotos. Quando você abre na internet e verifica os terremotos, você vê a dimensão que os terremotos aumentaram. Parou de matar 10 mil pessoas, agora mata 100 mil, 200 mil. O Senhor, querido, o Senhor está voltando. Mas enquanto isso, nós temos os pseudos homens de Deus, as lideranças religiosas, pregando para você ganhar uma Hilux através de uma revelação, pregando que você vai ganhar dinheiro, que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que você vai fazer isso e vai fazer aquilo, e que você será um homem prodigioso na terra. Meus amados, o apóstolo Paulo ensina diferente,
Outra profecia que o nosso amado apóstolo Paulo nos ensina grandiosamente, queridos. Essa profecia é forte que ele nos ensina. Ele diz em Colossenses 3:1, para buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Nós já estamos mortos em Cristo, amado. E o morto em Cristo não tem desejo por uma revelação que vai dizer, olha a chave do carro aqui, irmão. Qual carro que você quer? Vassoura ungida, óleo vindo de Israel, pedra de Jacó. Deus vai te cobrar, porque você, querido, não está dizendo a verdade do outro lado. Não venha dizer você que você não sabe da verdade, porque o teu espírito, se está em Deus, testifica as doutrinas de demônio, que nosso irmão, apóstolo Paulo, nos disse que aconteceria nos fins dos tempos. Por favor, não me venha ser ingênuo. Por favor, não me venha dizer para mim que você não entende aí do outro lado. Você me perdoa a minha franqueza. Deus vai cobrar fortemente. Não é mais nem só do pastores. É de você, irmão, que não reage. É de você que não mostra sua indignação contra a mentira. E é você que abandonou a santidade de 1 Pedro 1,16, quando diz, sede santos, porque eu sou santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Hoje nós temos a orgia, a depravação, a pornografia, a maledicência. Nós vemos irmãos com palavrões na boca, nós vemos pessoas que não têm um pingo de pudor e as suas vestimentas é de uma verdadeira ímpia. Meus queridos, acorde, porque Deus não é Deus de depravação, Deus não é Deus de imundícia, Deus é Deus de santidade. Deus não quer a sua igreja depravada, Deus não quer a sua igreja buscando coisas terrenas. Vou falar para você, finalizando, a grande realidade, irmãos. Eu tive um grande amigo que ele desejava muito ter as coisas aqui na terra. E eu me lembro muito bem quando o câncer iniciou na perna dele. Ele ficou abatido, triste, machucado. Mas o médico chegou e deu um resultado, se amputar a sua perna. Você, Paulinho, vai ficar bem e vai ficar sem uma perna, mas vai ficar bem. Só que ele não entendeu, irmãos, que já havia enraizado para a outra parte. E ele amputou a perna. Breve, ele nas suas festas de carnaval, nas orgias de carnaval, e sem se importar com o Senhor, sentiu uma forte dor e voltou ao médico. E ao voltar o médico foi constatado que o câncer já tinha vazado para dentro de si. Meus irmãos, foi uma decepção. Eu tive que ver aquele jovem aos 35 anos de idade sendo enterrado. Sabe o que eu quero dizer para você? Colossenses 3:1, busque as coisas que são do alto. A promessa de prosperidade é de Lucifer, e ela está baseada em Mateus capítulo 4, versículo 8. Quando Lúcifer anuncia para Jesus, eu te dou todas essas coisas, eu te dou o reino, eu te dou a glória, eu te dou todas essas coisas, se prostrado me adorares. Ele tentou corromper o Jesus 100% homem, ele tentou fazer com que Jesus se rendesse na parte em que ele estava 100% homem. Mas veja a resposta do mestre: vai-te, Satanás, vai embora com a tua proposta, leva essa proposta maligna, porque os próprios ensinamentos de Jesus, irmão, diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Essas pregações fazem parte de uma profecia que está se cumprindo nos nossos dias atuais. A corrupção dos últimos dias, de 1 Timóteo 3:1, a corrupção dos últimos dias. Os homens se corromperam, viraram amantes de si mesmos, detratadores, aborrecedores, inimigos de Deus. É uma profecia que se cumpre nos nossos dias. As profecias estão se cumprindo à luz do dia, e os nossos irmãos e irmãs, atrás de prosperidade, atrás de crescimento, fajuta aqui na terra, aonde não tem nenhuma espiritualidade, aonde o pecado da lascívia, da prostituição, aonde a orgia predominou dentro dos templos religiosos. E você não acorda para isso, porque você está preso num programa do Faustão, você está preso num programa de televisão, você está preso nessas coisas que só falam de besteiras, de imundícia.
Para mim, você esqueceu de ser um cristão e você é só um crente, uma palha que o vento leva para a direita e para a esquerda. Simplesmente você é uma palha, não defende o evangelho, não corre atrás de lutar pelo evangelho, não se prostra diante de Cristo e diz: você é o meu pastor e eu estou à sua defesa. Portanto, eu quero dizer aos covardes que não falam da dimensão de Cristo, que não mostram o seu lado espiritual, para guerrear contra a mentira pastoral, como o miticismo religioso que está dentro dessas imundícias das religiões, onde o povo apenas só quer bênçãos de prosperidade, bênçãos, bênçãos, bênçãos. Se converta a Cristo. Pare com isso e diga: Senhor, eu estou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso foi o que Jesus ensinou, irmãos. O pão nosso. Querido, desperte. As profecias estão se cumprindo. E para mim, eu finalizo com você uma das grandes profecias que também está se cumprindo hoje, que ela é forte para mim. Ela diz tudo em nosso coração. É Apocalipse capítulo 6, versículo 13, porque há 3 espíritos que saem da boca do falso profeta, do anticristo e do demônio. São espíritos semelhantes a rãs, diz o versículo a seguir. São espíritos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios para ajuntar todo o povo aqui na terra para os congregar contra o Senhor naquele dia do Deus Todo-Poderoso. É fenomenal isso aí, irmãos. São espíritos que vêm para trabalhar, para ajuntar as pessoas, para sair da Bíblia, para descrer na Bíblia, que está cheio de palhaçada, de abestalhamento na internet, mudando de que a Bíblia não está se cumprindo. É esta que nós seguimos, ela está certa, não tem erro nenhum. O que está errado é porque nós nos relaxamos e viramos coisas do mundo. O que está errado é porque deixamos de estudar para ficar preso em canais de televisão, em imundícies de programa, que você vai ficar. Eu garanto que você vai ficar, porque trocou as coisas santas pelas pornografias, pelas orgias e pelas depravações deste mundo. Ou somos cristãos diferente, ou não somos. Ou para com a palhaçada e vai para o mundo e serve a Satanás. Meu querido, busca o Senhor. Desperta teu coração. Acorda enquanto é tempo, igreja. Levanta seus olhos para cima. Você que quer estar na presença do Senhor. Para mim, essa profecia, ela se cumpre porque os demônios estão se preparando para fazer você crer num só pensamento. Para você aceitar um só pensamento. Como diz Apocalipse 17, 17. Ali fala grandemente que o anticristo está preparando todos no mesmo pensamento. Pensamento de prosperidade, pensamento de se enriquecer, pensamento de ser grande aqui na terra, pensamento só de coisas terrenas. Queridos, aguarde, o Criador está vindo aí. E eu quero te deixar uma coisa bem clara. Deus dá uma ordem para a gente, para que a gente saia desses templos religiosos que só são templos que vão ser destruídos, de pregações fajutas e quebradas, de pregações sem nenhum conteúdo espiritual. E eu vou te falar agora, isso vai se cumprir. A ordem de Deus está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo que for meu. Disse Cristo, nosso único pastor. Sai dela, povo que for meu. Sai dela, o povo que é meu, para que não incorra nas pragas que eu vou trazer para ela. Estão brincando de evangelho. São envolvidos em políticas, pastores envolvidos em política. Eu sou contrário a Silas Malafaia, assim, quando ele disse que o cara é cidadão. Só há uma cidadania para o cristão. Nós somos cidadão do céu, seu Silas Malafaia. Não engane o povo. Nós somos cidadão do céu. Não somos cidadão da terra, não. Nosso corpo já morreu para as coisas do mundo. Nós morremos para as mentiras do mundo. E não vai ser um político que vai nos salvar, não. Eu prefiro ficar no Salmo 46. É o Senhor dos Exércitos que vai enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos tirar daqui. É Ele que nos ajuda, não é um político, não é essas coisas que você prega. Portanto, eu creio sim, cidadãos do céu, já comprado no sangue. Para finalizar,
quando Jesus foi preso, quando o mestre foi preso, Herodes disse para ele: eu tenho um poder de te libertar. Ele disse: nenhum poder foi dado se do alto não foi. Você não vai se defender? Você tem que sair daí, você quer morrer? Ele disse: se meu reino fosse deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus viriam me salvar. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos iriam me salvar. Mas eu não sou deste mundo e nem eles são deste mundo. Nós já estamos com as malas prontas, porque nós acreditamos fielmente. Eu sou um homem que acredito 100% nas Escrituras e creio que nelas está o meu passaporte para a vida eterna. Querido, acorda. Esse é o recado. As profecias estão se cumprindo. As profecias estão diante de nossos olhos. As pestes, as doenças, as fomes, as misérias, o cerco está fechando. Crise econômica, problema social, o cerco está fechando. O cerco está fechando. E não tem prosperidade nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, eu só vejo desgraça. Eu só vejo problemas. Eu só vejo irmãos de denominação falando para mim: irmão Amaury, estou com uma dificuldade grande. Estou passando necessidade em casa. Varão, minha esposa está com doença. Eu só vejo pragas em cima de pragas. Só o que eu vejo são os comentários para mim direto, de vários irmãos de várias denominações. Então, meu querido, o que você faz aí dentro ainda? Sai dela, povo meu, enquanto pode sair. Porque eu vou trazer uma praga, e a praga já começou. Analise se a praga começou ou não. O Senhor Deus fala com você. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, está falando com a boca dele na Escritura. Atenda, obedeça a palavra de Deus, creia nela e se santifique e saia da imundícia espiritual. Em nome de Jesus, é o recado que eu trago da parte do Criador para você, meu irmão e irmã, para a glória do nosso Deus. Amém.